Lar é onde o coração está. Não é isso que dizem por aí? Mas às vezes nas histórias de terror, lar é onde o coração permanece para sempre. Essa ideia de que uma casa pode absorver a energia daqueles que a habitam atravessa séculos de narrativas sobrenaturais. O horror sempre se beneficiou dessas histórias baseadas em crenças populares reais, desde a famosa casa de Amityville ou as mansões vitorianas mal assombradas. Todas reforçam a crença secular de que uma residência pode carregar as marcas de tragédias passadas. Na literatura, a Shirley Jackson é muito lembrada por ter feito disso uma arte em A Assombração da Casa da Colina, onde a casa não é apenas um cenário, mas é retratada como um organismo vivo influenciado pelo medo e pela dor dos seus ocupantes, só que tudo com um subtexto que permite uma interpretação mais psicológica. Fala-se muito também sobre o Stephen King ter desenvolvido essa ideia com o seu Hotel Overlook em O Iluminado, que também é um organismo vivo, consciente, a partir do poder emanado das tragédias que aconteceram ali dentro. E pensando nessa ideia de uma construção enquanto uma entidade viva, é surreal que isso tenha sido feito de forma literal num filme infantil, que é A Casa Monstro. Essa história onde a casa é não somente uma entidade, mas é um corpo vivo. A palavra corpo é muito importante para a nossa discussão hoje. A gente está vindo do início de uma discussão onde a gente conectou A Casa Monstro com o filme A Chave Mestra, que foram os dois filmes escolhidos pelos membros do canal. E é fascinante ver como é que as noções do apego ao corpo físico são importantes nas duas narrativas. Em A Chave Mestra, a gente viu dois espíritos que tiveram seus corpos violentados pela sociedade e passaram a violar outros corpos em busca de conseguir se manter nesse plano. E aqui em A Casa Monstro, a gente também tem um espírito que teve o seu corpo violentado, também motivado por preconceitos, e que na falta de um corpo humano tentou encontrar a humanidade nas paredes do local que ela sonhava como seu lar. Sim, é para esse caminho de viajar legal a partir de um filme infantil que nós vamos aqui hoje. Na parte 1 que eu lancei no último vídeo que tá aqui nos cards, a gente comentou sobre a temática do apego com foco em A Chave Mestra, e agora na parte 2 a gente vai comentar com foco em A Casa Monstro. Sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia. E esse é o Surto Coletivo, o quadro onde a gente surta juntos sobre algum filme ou série com os nossos comentários, interpretações, críticas, teorias e o que mais a gente quiser viajar juntos enquanto comenta sobre a obra. Vamos começar a segunda parte da discussão de hoje falando sobre A Casa Monstro. É uma animação infantil? Sim. É um filme de terror? Também. Esse filme foi lançado em 2006 e foi dirigido pelo Jill Cannon na sua estreia na direção, o que rendeu uma indicação ao Oscar de melhor animação. Infelizmente ele não venceu, o vencedor daquele ano foi Happy Feet, o Pinguim, mas eu entendo porque é que A Casa Monstro chamou a atenção da academia naquele ano. Eu acho que é aquele tipo de filme que não subestima a criança. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre fui um grande defensor do terror infantil. Alguns filmes como Coraline, A Noiva Cadáver e até filmes que podem ser apresentados para crianças mais velhas e pré-adolescentes, tipo O Labirinto do Fauno e aquele Histórias Assustadoras para se contar no escuro. Todos esses filmes eles entram para mim naquele tipo de obra que, com a orientação certa por parte dos pais da família, eles podem contribuir muito não só para a criatividade da criança, mas também para ajudar ela a ter uma noção maior da dualidade do mundo. É muito importante a gente mostrar para as crianças de forma lúdica que o mal existe. Existem coisas ruins no mundo que vão fazer mal para pessoas boas, e eu acho importante inclusive permitir que essas crianças se confrontem com temas pesados como a morte, por exemplo. E eu acho que A Casa Monstro é um excelente exemplo de um filme que faz isso de forma sublime. Que nem uma das membros do canal, que é a Nath Bressan, colocou aqui num dos comentários dela, lá na postagem dos surtos. Esse filme me parecia ser apenas um terror bobo infantil, mas acabou sendo um filme reflexivo e triste. Gosto como a animação me deixou curiosa, fazendo com que me fizesse sentir como se tivesse sido enganada inicialmente, para que no final tivesse uma grata surpresa. Amo esse filme. Concordo, e é muito gratificante quando a gente, enquanto adulto, tem a surpresa de ver que o filme voltado para crianças tem uma camada voltada pra gente também. Dito isso, o filme também é extremamente divertido e tem cenas que são muito engraçadas. Eu fui reassistir e eu descobri que eu tinha várias cenas dele registradas fielmente na minha memória. Obviamente, é claro, na versão dublada. Apesar de gostar mais de assistir filmes legendados, eu sempre prefiro assistir
assistir animações dubladas, já que a dublagem brasileira é conhecida por melhorar muito algumas animações, e essa aqui com certeza é uma delas. O filme tem um início ali que é uma ambientação excelente. A gente acompanha uma garotinha toda serelepe com seu triciclo, que tem a sua alegria interrompida quando o triciclo emperra na calçada da casa do seu Epaminondas, que é o vizinho idoso rabugento que tem em toda a rua. Ao mesmo tempo que a cena é engraçada, ela é cheia de tensão, com o seu Epaminondas aparecendo e quebrando o triciclo dela. E enquanto isso, o DJ, que é o vizinho de 12 anos, está espionando tudo com o seu telescópio, e o medo que as crianças desse bairro sentem dessa casa e do seu Epaminondas me fazem pensar nesse comentário aqui da Eveline Carneiro. Sendo eu uma paraense que cresceu ouvindo histórias de visagens, que é como chamamos as assombrações, a Casa Monstro foi como ver uma história de visagem ganhando vida. Duvido que não tenha alguém que não tenha se identificado com as crianças do filme, porque na infância morria de medo de passar na frente de alguma casa que achava esquisita. Eu, por exemplo, nunca na minha vida ia pro fundo do quintal da casa dos meus avós, porque achava que veria um porco de olhos de fogo, cuja história meu avô materno vivia contando pra mim. Eu me identifiquei pra caramba com seu comentário, porque enquanto mineiro, neto de avós que tinham um sítio e que assim também ouvia várias histórias e causos que aconteceram no sítio de alguém que viu alguma coisa, eu também acho que a Casa Monstro retrata muito bem esse arquétipo de cidade pequena, né? Na verdade, eu nem sei se hoje em dia, em qualquer cidade que seja, as crianças ainda têm esse hábito de prestar atenção na região em que elas moram. Hoje em dia, que eu saiba, a criança mal sai na rua. E pensando nesses boatos de cidade pequena, é legal a gente perceber como é que antigamente a gente enxergava as pessoas meio que conectadas à casa em que elas viviam. Até porque antigamente era comum que as pessoas vivessem a vida inteira numa mesma casa. Diferente de hoje em dia, onde a nossa geração não tem condição de ter um imóvel próprio e vive mudando aí de aluguel em aluguel. Me identifico aí. Me digam aí se vocês se identificam também. Mas prosseguindo, ali na história é véspera de Halloween e os pais do DJ estão indo para uma convenção de dentistas. Mesmo com pouco tempo de tela, os pais deles já são retratados como bem negligentes, eles não escutam o que o filho tem para dizer. O pai, inclusive, é aquele tipo de cara machão que faz umas piadas com o filho entrando na puberdade, mas que não tem coragem de falar pro próprio filho que ama ele. E os pais vão deixar o filho aos cuidados da babá, que é a Elizabeth. Assim que os pais estão saindo, já chega ali o Bocão, que é o melhor amigo do DJ, que tá doido pra ir buscar doces naquela noite de Halloween, mas o DJ não quer porque ele acha que eles já são crescidos demais pra isso. E o Bocão acaba perdendo a sua bola de basquete no jardim da frente do seu Epaminondas. E tem uma cena muito tensa na qual o DJ tenta recuperar a bola, mas aí o seu Epaminondas aparece no meio das sombras, que nem uma assombração, e ataca o DJ, dizendo que ninguém pode pisar no gramado dele. Meu gramado não é parquinho pra criança! E no meio desse confronto, o seu Epaminondas sofre um ataque cardíaco e é levado pelos paramédicos, o que faz com que os meninos acreditem que ele morreu. Então o DJ fica super culpado, e aí vem uma fala ótima do Bocão. O DJ fala: "Eu sou um assassino", e o Bocão responde tentando consolar ele: "Não é não, quando é um acidente chamam de homicídio culposo". E no meio desse caos chega então a Elizabeth, que é a babá, que é basicamente um estereótipo da roqueira babaca. Inclusive isso é algo que eu quero comentar com vocês. Como todos os adultos ao redor do DJ e do Bocão são extremamente negligentes e babacas. E eu quero comentar já sobre essa questão dos adultos em comparação com as crianças nesse filme, mas antes vamos só lembrar aqui da primeira manifestação sobrenatural da história, que é o DJ tá no quarto, ele escuta o telefone tocando, ele liga de volta e ele percebe que o telefone tá tocando dentro da casa do seu Epaminondas, ou seja, a casa tava ligando para ele, mesmo que em teoria não tivesse mais ninguém dentro da casa porque o Epaminondas morreu. É aí então que o DJ começa a acreditar que o velho tá se comunicando com ele do além-túmulo. Ele conta isso pra Elizabeth e pro Magrão, e obviamente eles não acreditam, então ele liga pro Bocão. Eu adoro como o Bocão atende o telefone
telefone falando: Meu pai tá na farmácia e a minha mãe foi ao cinema com o personal trainer dela. É da série Falas que a gente só entende depois de adulto. Mas o mais legal disso tudo é como que, até mesmo em diálogos secundários tipo esse, o filme reforça essa ideia de que os adultos não estão interessados no que as crianças observam ou sentem. Eles têm as suas próprias vidas com as suas próprias preocupações maduras. E o filme acerta muito quando ele mostra que, por mais que o Magrão tenha ignorado o DJ, ele também tinha uma história com aquela casa. O DJ espia o Magrão e a Elizabeth conversando, e ele escuta quando o Magrão conta que quando ele era criança, ele perdeu uma pipa no quintal do seu Epaminondas. E o velho não só pegou a pipa dele, como o Magrão ainda jura que viu o Epaminondas conversando com a casa e até beijando a casa. Ele conta que as pessoas dizem que o Epaminondas tinha engordado a esposa e depois tinha comido a esposa. Então assim, o Epaminondas sempre foi o vizinho alvo de rumores daquela região. E aí vem uma cena ótima. O Magrão, que estava ali bancando um adulto que não liga para besteiras infantis, é expulso da casa pela namorada e ele vê a sua pipa perdida bem na porta da casa. Ele é hipnotizado, caminha até lá e é sugado para dentro da casa. E essa cena levanta um ponto muito interessante. O Magrão queria agir como um adulto que não se preocupa com coisas de criança, mas no fundo ele ainda carregava um trauma da infância. Uma coisa pequena, boba, talvez, mas que nunca saiu da mente dele. E assim como ele, muitos adultos carregam traumas não resolvidos, traumas do passado que quando vêm à tona são tão intensos quanto os dilemas que as crianças enfrentam diariamente. E isso me leva a uma pergunta que eu queria jogar para vocês. A gente está falando sobre apego. Quando a gente é criança, a gente tem os nossos pequenos bens materiais, os nossos brinquedos e coisas do tipo, e a gente se apega a eles, mas no fim das contas a gente não tem tantas posses para nos prender. A gente não tem grandes bens. Da mesma forma, a gente ainda está aprendendo sobre o mundo, então a gente não tem tantas convicções fixas para nos agarrar. Agora, quando a gente cresce, a história muda, A gente aprende a se apegar não só aos nossos bens materiais, mas também às nossas ideologias, às nossas crenças, às convicções que a gente constrói. E aí eu fico me perguntando, no mundo em que a gente vive, será que é inevitável crescer e se tornar tão apegado às nossas certezas que a gente para de escutar o outro? Porque eu olho para os adultos desse filme, que são negligentes, que não levam as crianças a sério, e eu vejo muitos adultos da vida real. E sendo bem sincero, às vezes eu acho que eu posso ser esse tipo de adulto em algumas ocasiões também. Então eu pergunto aí para vocês, por que será que conforme a gente cresce, a gente passa a ignorar tanto os medos e sentimentos das crianças? Você tem paciência para ouvir e levar a sério os medos das crianças ao seu redor? E tem uma coisa nisso que é muito massa, que é ver como é que o filme resgata aqui aquela sensação de história dos anos 80, ou de conto do Stephen King, no qual as crianças é que vão ser as protagonistas, porque os adultos, desde os pais até os policiais, são extremamente negligentes com elas. Como a Lari bem colocou aqui, não vou mentir que foi satisfatório ver o Magrão se dando mal nessa parte. Eu fico revoltado, Lari, porque o final do filme eles trazem o Magrão de volta à vida. Essa é a minha revolta. Lari colocou: eu sinto que os adultos se colocam numa posição hierárquica de poder em relação com as crianças, onde as opiniões e sentimentos das crianças são diminuídos. Sim. É exatamente isso. Inclusive um lembrete para você que está assistindo esse vídeo editado no futuro. Isso aqui é um corte da nossa live exclusiva para os membros do canal. A discussão da live normalmente envolve 2 filmes, metade da discussão sai num corte e a outra metade sai em outro. Se você tiver condição de apoiar o meu trabalho, eu te convido a clicar em Seja Membro e se juntar aos membros da cambada para poder assistir essas lives aqui ao vivo e interagir comigo nos comentários aqui na tela. Além de, é claro, votar nas enquetes lá no grupo dos membros para escolher qual vai ser o próximo filme ou série que a gente vai debater por aqui. Clica em Seja Membro aí e veja se faz sentido para você. Agora, continuando. A partir daqui, o desenrolar do filme então cai inteiramente no colo das crianças. O DJ encontra o Bocão e tenta convencer ele de tudo que está acontecendo, de que o seu Epaminondas está assombrando a casa. Eles vão investigar, o Bocão não acredita no começo, ele vai até lá, toca a campainha e é aí que a casa acorda. E quando a casa acorda pela primeira vez, o visual é muito bem feito. A forma como eles transformam a casa em um monstro vivo e aterrorizante é incrível. Os meninos ficam apavorados e depois eles passam a madrugada inteira vigiando a casa, tentando registrar aquilo de alguma forma. Eis que
na manhã seguinte, chega a Jenny, que já chega sendo uma das minhas personagens prediletas. Ela aparece vendendo doces e tentando convencer a Elizabeth a comprar, sendo super madura e marqueteira, sabe? Ela joga uma, você é a babá, né? Então, o casal deve ter deixado uns $30 aí pra você. Então, eu faço um recibo de 30, você me dá 20 e fica com 10. Esse é o tipo de diálogo que me faz adorar esse filme, né? Como as crianças são retratadas como maduras pra idade, principalmente a Jenny, que é extremamente inteligente. E aqui a gente tem a formação oficial do trio que vai carregar esse filme. Um trio pré-adolescente perfeito dentro daquele arquétipo clássico dos anos 2000, que é o famoso trio Harry, Rony e Hermione. O DJ é o Harry, o herói tentando se provar, a Jenny é a Hermione, a garota inteligente e racional, e o Bocão é o Rony, que é o amigo leal, que também é o alívio cômico. Mas enfim, voltando à trama. Como bons pré-adolescentes que são, o DJ e o Bocão veem a Jenny pelo telescópio e se apaixonam por ela na hora. Eles acabam salvando ela quando ela quase é engolida pela casa. E aqui a gente percebe um detalhe interessante, que a casa é esperta. Quando um adulto se aproxima, ela se disfarça e ela finge que é só uma casa normal. E o filme continua reforçando o tema da negligência adulta ali, quando a Jenny tenta ligar para a mãe dela e a mãe simplesmente não dá ouvidos, e tudo piora quando eles veem a casa engolindo um cachorro. Então agora a coisa ficou séria, né? Agora eles têm que explodir essa casa. E a essa altura, o trio já percebeu que a casa tem consciência, que ela está se preparando para alguma coisa. Então eles fazem a seguinte conexão. Vocês têm ideia do que vai acontecer aqui hoje? É Halloween, milhares de crianças vão vir até ali para pedir doce ou travessuras. E aí o Bocão solta, né? Você tá doido? Só uma pessoa louca viria no quintal do velho Epaminondas. E assim que ele fala isso, a casa tenta atrair o Bocão usando a bola de basquete dele. Então fica claro que a casa sabe o que está fazendo, ela tem estratégia, ela sabe como atrair crianças usando os objetos que ela já pegou ao longo dos anos. E depois disso chegam 2 policiais. A Jenny tenta convencer eles de que tem algo bizarro acontecendo, mas como esperado, eles são só mais 2 adultos negligentes que não enxergam nada. Mas enfim, quando as crianças percebem que nenhum adulto está levando elas a sério, elas decidem procurar um adulto que esteja mais conectado ao mundo infantil do que ao mundo maduro. Então elas vão atrás de quem? De um nerd, o Cabeça, né, que é o nome do cara aqui no filme. Ele não leva as crianças a sério, ele só quer mostrar que ele sabe das coisas. Quando elas pedem ajuda, ele só aproveita ali enquanto ele tá jogando para despejar todo o conhecimento dele sobre assombrações, baseado no que ele diz que ouviu nas convenções de quadrinhos. Então a gente tem aqui uma explicação meio que oficial do filme. Ele conta que estruturas construídas pelo homem podem ser possuídas por uma alma humana, gerando um raro híbrido de construção fantasma que só pode ser destruído ao atingir o seu coração. E ele ainda solta uma expressão em latim para deixar a coisa mais convincente, que é Domus Mactabilis. Ou seja, a casa não é só um monstro aleatório, ela se encaixa dentro de um tipo de assombração que pode ser catalogado. Então, essa expressão, Domus Mactabilis, foi inventada pelo filme, né? É só ficção. Mas se a gente for pensar num paralelo mitológico, dá para lembrar da mitologia eslava e da casa da Baba Yaga. Para quem não conhece, a Baba Yaga é uma figura icônica do folclore russo e eslavo. É uma bruxa temível que pode tanto ajudar quanto prejudicar aqueles que cruzam seu caminho. Mas um dos elementos mais fascinantes sobre ela é a sua casa, que é uma cabana que se move sobre pernas de galinhas gigantes e que gira, muda de posição. E em algumas versões da lenda, essa casa pode se esconder de viajantes ou atacar viajantes e prendê-los dentro dela. Dizem que quem entra na casa da Baba Yaga pode encontrar tanto tesouros quanto ameaças, mas para entrar é preciso recitar um feitiço. E em algumas versões a casa funciona como uma prova, né, onde quem entra ali precisa demonstrar inteligência ou coragem para sair vivo. Então a casa da Baba Yaga não é só um monstro, ela é uma entidade consciente tipo do filme. E uma lógica semelhante ali é aplicada em A Casa Monstro. Os meninos não só precisam enfrentar a criatura, mas eles precisam provar que eles são espertos o suficiente para entender o funcionamento
dela e achar uma forma de derrotá-la. Então, depois de consultarem o cabeça, eles concluem que se a casa tem um coração, esse coração deve ser a fornalha. Eles percebem que desde que Epaminondas morreu, a chaminé continua soltando fumaça, o que indica que o coração da casa ainda está ativo. Então eles bolam um plano, eles constroem um boneco cheio de xarope para tosse e tentam oferecer esse boneco para a casa comer na esperança de fazer a casa dormir. Só que o plano dá errado quando os policiais aparecem e interrompem tudo. E no meio dessa bagunça, a casa devora todo mundo. Ela engole os policiais, ela engole o carro de polícia no qual os garotos estavam presos. Só que de alguma forma o DJ, o Bocão e a Jenny conseguem não ser engolidos completamente e acabam parando dentro da casa, mais especificamente na sala. E aqui tem um detalhe interessante. A casa não percebe que eles estão ali. É como se eles fossem pequenos demais para serem notados, né? Assim como um micro-organismo ou um parasita dentro do corpo humano. E isso permite que eles investiguem o interior da casa sem serem detectados. E enquanto eles exploram, eles encontram fotos antigas do Epaminondas que mostram que ele fazia parte de um esquadrão de demolição. E o mais importante, ele guardava dinamites dentro da casa. E aí tem também uma cena hilária nesse momento, que é quando o Bocão atira num lustre com lâmpadas brilhantes, e isso faz com que a casa cuspa um pouco de água para fora. E aí vem um diálogo incrível, onde a Jenny olha para a estrutura da casa e ela fala: se aquilo são os dentes e aquilo é a língua, então isso só pode ser a úvula. E o Bocão responde: ah, então é uma casa mulher. Como eu disse, melhores falas. Então, nessa exploração, as crianças acabam caindo num buraco e elas encontram um monte de brinquedos que foram sugados pela casa ao longo dos anos. E lá dentro, elas descobrem um santuário feito para a esposa do Epaminondas, a Constance, que era conhecida como a Mulher Gigante, né, de acordo com o que está escrito na gaiola, onde tem o nome dela. E é nesse momento que tudo começa a se encaixar. Eles encontram o esqueleto da Constance, que está sepultado em cimento. Sem querer, o DJ acaba caindo sobre o esqueleto, rachando o cimento e despertando a casa, que percebe que eles estão ali e tenta atacar eles para ingerir eles no seu estômago. A Jenny então tem uma sacada genial, que ela mira no lustre, que é a úvula da casa, e ataca ali, forçando a casa a vomitar os três de volta, né, para fora. E aí vem um dos momentos mais importantes do filme. O DJ quase é atropelado por uma ambulância, mas de repente de dentro da ambulância sai o Epaminondas, vivíssimo, e ele revela o que realmente está acontecendo, né? O fantasma que possui aquela casa não é ele, porque ele está vivo, é o fantasma da Constance. O Epaminondas voltou porque ele sabia que ele precisava acalmar a casa antes que o Halloween começasse e as crianças chegassem. Então ele começa a contar a história de como que ele e a Constance se conheceram. Ele explica que a Constance era uma atração de um show de horrores. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é o conceito de show de horrores ou show de aberrações, os famosos freak shows que existiam no passado. Esses espetáculos eram populares entre os séculos 19 e 20 e eles basicamente exibiam pessoas com características físicas consideradas incomuns. Às vezes eram pessoas com deformidades, doenças raras ou até algumas condições, como por exemplo, obesidade mórbida. E esses shows aconteciam em circos, em museus itinerantes, e eles sempre atraíam o público pela curiosidade. Olha que interessante, lá no começo da nossa discussão, a gente falou sobre a curiosidade e os rumores, né? Sobre como que a gente tem essa obsessão em criar histórias sobre os outros, sobre a casa dos outros. Mas aqui a gente chega num extremo, vendo como que essa curiosidade pode se manifestar de forma extremamente podre na sociedade, né? Os freak shows eram baseados na desumanização dos indivíduos, transformando o corpo das pessoas num espetáculo. E isso não é invenção, existem casos reais. Existe um caso que não é exatamente atrelado à obesidade, mas na mesma linha, que é o da Fanny Mills, chamada de Garota dos Pés Grandes, que ela sofria de uma condição específica que causava inchaço extremo nas pernas e nos pés dela, e ela foi explorada como atração de circo. Então, quando o Casa Monstro traz a história da Constance, esse flashback ele bate com força, sabe? Porque de repente esse filme infantil puxa um tema extremamente brutal e real que contribuiu para a marginalização de pessoas com diferenças físicas. Mas no meio dessa dor tem um amor trágico ali. O Epaminondas se apaixonou pela Constance e sequestrou ela do circo, se casando com ela e começando a construir uma casa para os dois. Só que aí vem a tragédia, né? No Halloween, algumas crianças começaram a jogar
colocar ovos na casa em construção. E a Constance, furiosa, pegou um machado para espantar as crianças, mas ela acabou caindo no porão, direto ali no cimento molhado. E o Epaminondas, desesperado, não conseguiu salvá-la. O Epaminondas ficou arrasado, mas ao invés de abandonar a casa, ele terminou a construção e foi ali que o espírito da Constance se fundiu com a casa, se transformando num ser obsessivo, rancoroso, preso àquela estrutura. Então, para Constance, aquilo não era apenas uma casa, era o único lar que ela poderia ter sem ser ridicularizada. Então, por isso ela passou a atacar qualquer criança que se aproximasse. Então, o Epaminondas passou 45 anos assustando as crianças, mas não porque ele era cruel, né? Ele fazia isso para afastar elas, porque ele sabia que a verdadeira ameaça era a Constance naquela casa. Então acho que aqui a gente tem uma vilã fascinante. Lá no nosso debate sobre a chave mestra, a gente falou sobre o apego a um corpo. Mas a Constance aqui, ela nem se apega a um corpo humano, ela se apega a um corpo material. Então pensar na palavra corpo nesse filme aqui, pra mim, é mais forte do que em A Chave Mestra. Porque desde que ela estava viva, a Constance só queria uma coisa, que é o direito de existir no próprio corpo sem ser ridicularizada. Ela foi atacada por crianças no passado e agora, mesmo na morte, ela continua se protegendo desse trauma. E o filme sugere também pra gente que talvez a Constance não lidasse apenas com obesidade, mas com alguma condição neurodivergente, talvez, ou então algo que limitasse a sua fala. Então isso traz mais peso do passado dela, né? Quando a gente é criança e assiste o filme, a gente já sente que ela é desumanizada. Mas quando a gente assiste enquanto adulto, a gente entende o quão injustiçada essa personagem foi. Mas eu acho que o filme cumpre bem esse papel de humanizar essa vilã. Eu queria saber de vocês, né? Vocês também têm essa percepção? A Jaqueline colocou aqui: dá uma pena do Epaminondas e da Constance, com certeza demais. A Lari botou o comentário: a falta que faz um muro no terreno. Pois é, acho que esse filme não aconteceria no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem o costume aqui de termos as casas muradas e tal. Vamos falar sobre um ponto aqui. Eu falei da Constance enquanto vítima e vilã, só que ela não é a única personagem desse filme que sofreu, porque Casa Monstro também fala sobre o luto e sobre como que é difícil seguir em frente, e eu acho que o final do filme traz muitas camadas bem interessantes. O Epaminondas passou a vida inteira se dedicando àquela casa. Quando o DJ tenta convencer ele a fugir, ele responde uma das falas mais tristes do filme. Ele fala: se eu deixar a minha esposa, eu não vou ter mais ninguém. Aí o DJ segura a mão dele e fala que isso não é verdade. Ele mostra que o Epaminondas não tá sozinho, só que essa é a gota d'água. Esse momento faz com que a Constance perca completamente o controle e ela assume a sua forma monstruosa por completo. A casa se ergue do chão usando as árvores como pernas e ela persegue o marido e as crianças. O Epaminondas então toma coragem e enfrenta a esposa. Ele tenta conversar com ela, mas ele sabe que não tem outra saída, Ele pega um pedaço de dinamite, ele fala: eu tenho que endireitar as coisas, E isso enfurece a Constance, levando a gente pro clímax do filme. Então primeiro o Bocão usa uma escavadeira para lutar contra a casa se desmonta inteira ali quando eles levam ela para um terreno baldio de construção, mas ela continua perseguindo as crianças. O DJ e a Jenny sobem num guindaste ali e tentam jogar o dinamite na chaminé. A Jenny dá até um beijinho no DJ para dar sorte, e o DJ joga a dinamite e bum, a casa é destruída. E eu acho o desfecho desse filme bem emocionante. Pela primeira vez ali em 45 anos, a Constance está livre. O espírito dela tem a chance ali de se despedir bem rapidinho do Epaminondas e depois o espírito ascende para o além. E aí, gente, a fala do Epaminondas aqui, quando ele começa a se emocionar, aliviado, ele começa a rir e ele fala: foram 45 anos. Nós dois ficamos presos por 45 anos. E agora? Estamos livres. E aí ele olha pro DJ e ele fala: muito obrigado, amigo. Isso é surreal. Lari falou: esse filme fala muito diretamente sobre as questões do apego, seja do casal entre si, da Constance com a casa e a sensação de segurança que ela sentia ali, até pela forma da casa atrair as crianças, pelo apego
apego também. Sim, é por isso que o apego é algo tão utilizado e reutilizado em obras de horror. Mas aqui, esse alívio da dor que o Epaminondas sente no final me leva até para um outro pensamento. Isso me faz pensar no quanto que essa dor é real em casos mais complexos. Sabe aquele peso de sentir que você está acorrentado a alguém? Às vezes aos problemas de alguém? Existem casos reais onde isso acontece, às vezes de uma pessoa que é vítima de um relacionamento abusivo. Mas existem casos também, às vezes de um relacionamento super saudável, onde acontece algo com uma das pessoas do casal, às vezes uma tragédia pessoal, às vezes um problema de saúde, que faz com que a outra pessoa tenha que se tornar responsável por ela quando a pessoa se torna totalmente dependente. Independente de qual seja a situação que leva uma pessoa a essa condição de se sentir preso tendo que cuidar ou proteger o seu parceiro, é uma situação tão delicada porque às vezes a pessoa está fazendo isso por amor, assim como o seu Epaminondas estava fazendo por amor ao espírito da Constance. Só que isso não quer dizer que seja menos pesado, sabe? Às vezes carregar um peso desse tipo por uma pessoa que você ama é mais pesado do que carregar um peso desses por algo relacionado a você mesmo. Mas ali no filme eu acho que é muito bem trabalhado o entendimento no seu Epaminondas de que ele precisava desapegar. Desapegar não apenas da Constance, mas também da vida que um dia ele sonhou para ele e para Constance. Já chegando aqui numa conclusão para nossa discussão, eu acho que a razão pelas quais as casas são elementos tão impactantes em histórias de horror não é apenas porque as lendas antigas dizem que as casas absorvem a nossa energia, mas é porque as casas são materializações de sonhos. Hoje em dia, na nossa sociedade, com grandes imóveis sendo construídos a todo tempo por construtoras, isso pode ter se perdido um pouco. Mas pensando naquele estilo clássico de uma casa sendo construída por uma família que planeja sua vida ali dentro, a casa é uma materialização de tudo que aquela família sonha em viver ali. Então, quando uma tragédia mancha a história de uma casa, não é só a casa que está sendo marcada, mas o sonho de toda uma vida que está sendo destruído. Por isso que é tão difícil desapegar. É por isso que casas são tão propícias para gerar histórias de horror. Viajei? Vocês concordam com essa viagem? Mas enfim, no final do filme, o senhor Epaminondas e as crianças devolvem todos os brinquedos roubados aos seus legítimos donos. A Jenny fala que eles deviam se ver de novo. O Bocão continua sendo o melhor no final, porque ele vai embora com o DJ, e o DJ tá preocupado com o seu Epaminondas, e o Bocão fala, ele vai ficar ótimo, ele vai tirar umas férias, pegar um bronze, de repente ele até descola uma gatinha, bem que dessa vez podia ser uma casa de praia. E aí o DJ e o Bocão decidem ir pedir doces, algo que o DJ achava que eles eram velhos demais para fazer. Só que eu acho muito significativo que o DJ e o Bocão se permitam ser crianças nessa noite de Halloween, meio que numa ideia de viver o agora, né? Porque quando o agora passar, não vai dar mais para ficar revisitando o passado. Eu acho que essa frase final une perfeitamente a Casa Monstro e a Chave Mestra nessa mensagem de se desapegar daquilo que passou e se apegar àquilo que ainda está presente. Acho que talvez a gente conte tantas histórias sobre assombrações porque nós somos assombrados pelos fantasmas morais daquilo que a gente tem de assunto não resolvido. Enfim. É isso, só gostaria de salientar que durante os créditos desse filme aqui, todas as vítimas da casa emergem do porão ilesas, que são o Magrão, os policiais, só que mais importante, o cachorro. Então, nenhum cachorro foi ferido nesse filme, isso é o que importa. E esse filme é bom pra caramba. Cambada, por hoje é só, não esqueçam de deixar aí nos comentários as considerações de vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!